A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Neste programa da Voz dos Açores, da SMTV, temos hoje aqui connosco uma das vozes mais acutilantes, informadas e brilhantes das Ilhas dos Açores, de Portugal continental, da Europa e do mundo. É um homem que já exerceu muitas funções, nomeadamente cientista, político, reitor da Universidade dos Açores, presidente dos Bombeiros de Ponta Delgada, eurodeputado, presentemente é colaborador assíduo da comunicação social. A sua vasta obra científica é a referência bibliográfica nos 4 cantos do mundo. Ora, falamos de uma única pessoa que comporta todas estas valências. Falamos do professor Vasco Garcia. É um prazer tão grande, professor, tê-lo aqui connosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu começava por esta questão. Olhando para o seu currículo, nós percebemos que o professor já andou em tantas partes do mundo, já fez tantas coisas. Sente-se intrinsecamente um cidadão do mundo? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nesta era da globalização, em que nós temos um mundo à distância de um clique, que nem precisa de ser do computador da casa, pode ser de um smartphone. Todos nós temos um pouco essa sensação. Eu comecei muito antes desta era das novas TICs, não é? E aprendi realmente a estar tão bem em África, onde vivi 10 anos em Angola, cerca de 10 anos em Angola, como em França, como na Europa e por aí fora. Portanto, de certo modo, a frase que a Graça citou, não é? Tem a sua razão de ser. Sinto-me e sempre me senti um pouco para além das fronteiras do nosso país e da nossa região. O que não quer dizer que não prezo muito o facto de ser um açoriano de coração, visto que vim para os Açores com a idade de 4 anos, em plena Segunda Guerra Mundial, e fiquei agarrado a estas Ilhas de Bruma até hoje, e se Deus quiser, assim continuarei. A condição de cidadão do mundo é hoje comum a todos nós. Eu sinto-a particularmente porque comecei muito antes. Então, professor, nesse seu percurso de vida, nunca se arrependeu de ter regressado aos Açores? Nunca, nunca. Quando houve a descolonização, eu estava a fazer a minha primeira tese de doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Marselha. Tinha ganho uma bolsa da NATO, uma história um pouco rocambolesca que um dia contarei num livro que estou a começar a escrever e que se chama Histórias de Aquém e de Alemar. É um livro autobiográfico? Não, é um livro de histórias. É um livro de histórias, umas de que eu tive conhecimento direto e outras em que fui interveniente. Algumas em que foi protagonista, certamente. E muitas em que fui protagonista. Mas, portanto, já isso, aliás, dá a ideia da expressão que a Graça empregou do cidadão do mundo. Mas África, Europa, América, os Açores em primeiro lugar, como é evidente, não é? E portanto, arrepender-me de uma vida em que me orgulho de ter contribuído tanto para o desenvolvimento e para a autonomia açoriana, nunca. O professor esteve ligado à fundação da Universidade. Há muita gente que não sabe como é que aparece a Universidade dos Açores. E é bem da verdade, este programa é visto pelas nossas comunidades açorianas espalhadas pelo mundo. Será que o professor nos podia fazer um resumo, uma síntese do que aconteceu na altura? Quando eu era aluno do Liceu Nacional de Ponta Delgada, já a minha geração achava que devíamos ter ensino superior nos Açores. Quando eu ganhei a tal bolsa da NATO em 1974, fui para a Universidade de Marselha e um ano mais ou menos depois, penso que foi já no fim de 74 ou 75, eu tenho que ver isso porque o tempo passa depressa, o professor José Emes telefona-me para Antibes, onde eu estava a fazer o doutoramento,
e convida-me para participar no projeto de arranque do Instituto Universitário dos Açores. Eu penso que isso foi em outubro de 75. Então a nossa universidade é a filha da Revolução. Exato. A filha dos escravos. Aliás, esteve para ser instalada aqui nos Açores, antes do 25 de Abril, a Escola Normal Superior, que não era uma universidade, era uma escola de formação de professores. E, aliás, esteve indigitado o seu diretor, que é um grande amigo meu, também fundador da Universidade dos Açores, o Dr. Ricardo Ferreira. Depois veio 25 de Abril e o general Altino de Magalhães e um grupo de pessoas que tiveram a visão aqui nos Açores de aproveitar a oportunidade, não é? Lançou o desafio da criação da universidade. Em princípio, no Ministério, isso é outra história também para contar, eles não queriam que se chamasse universidade e nós fomos para uma solução que é do Instituto Universitário dos Açores, que só passou a universidade em 1980, quando foi aprovado o Estatuto da Universidade dos Açores. Digamos então que Portugal continental resistiu, tentou criar algumas dificuldades na abertura desta universidade aqui nos Açores. Naquela altura era assim um bocado conturbada a vida política nacional. Agora, isso é uma reação que eu me habituei sempre a encontrar nos outros portugueses do continente. Era uma coisa, uma universidade numa ilha distante de um arquipélago com menos de 250 mil habitantes ou 250 mil habitantes, isso fazia-lhes confusão. Se tivessem visto aquilo que são as estatísticas internacionais, então ainda ficavam mais assustados, porque das 9.600, cerca de 9.600 instituições universitárias ou equiparadas do mundo, o mundo tem 7.600 milhões de habitantes e se dá uma instituição por cada um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Está a ver? Criar uma universidade para 1/4 de milhão fazia-lhes uma grande confusão. Não que eles soubessem destes números, porque a ignorância, graças a Deus, é uma coisa que graça muito em certos decisores políticos. Mas a verdade é que vencemos e conseguimos arrancar em 1976 com o Instituto Universitário dos Açores. Também é que nestas últimas décadas a Universidade dos Açores tem sido referenciada como uma das maiores, como a maior instituição que tem contribuído para o desenvolvimento dos Açores e para a projeção dos Açores até no mundo. O professor Vasco Garcia certamente corrobora isso, até porque foi reitor da Universidade dos Açores. Quantos mandatos é que fez? Eu fiz os dois que a lei permite. Fui eleito em 1995, em maio, tomei posse em junho e fiz o primeiro mandato e depois o segundo, que terminou com o ato de posse ao meu sucessor em junho ou julho de 2003. Portanto, eu estou aposentado como reitor desde esse dia. Então, Sr. Reitor, que marca é que deixa na Universidade dos Açores? Certamente recebeu a universidade com determinadas características e terminados os seus 2 mandatos, deixou um legado completamente diferente. Pois, o tempo também era muito diferente, começando pela última palavra, porque na altura havia uma necessidade de fazer uma série de reestruturações físicas e humanas da universidade. Pronto, as coisas são mesmo assim. Foi possível, naquela altura, convencer o Ministério da Educação e Ciência, não sei bem como é que ele se chamava na altura, porque eles estão sempre a mudar os nomes do Ministério, isto é uma coisa engraçada. Mudam os nomes, fica tudo na mesma, mas enfim. De maneira que foi uma época que eu direi de ouro da universidade, porque eu vinha do Parlamento Europeu com uma experiência acumulada
de quase 9 anos de parlamentar europeu e, portanto, tinha uma possibilidade de influenciar os sectores políticos em Lisboa e conseguir o dinheiro para grandes obras. E foi assim que fizemos todas aquelas que são conhecidas e não fiz mais na Terceira e no Faial porque, politicamente, como o governo da altura era de outra cor política, não viam com bons olhos que eu fizesse tudo. Havia que deixar alguma coisa para quem viesse a seguir. E mesmo assim, ainda consegui, através da criação da Fundação Gaspar Frutuoso, comprar o antigo hospital da Horta, o Walter Ben Saúde, onde hoje está a excelente instalação do Departamento de Oceanografia e Pescas, e completar o projeto do Pico da Urze, deixando tudo preparado para a construção dos edifícios, aquelas infraestruturas. O professor Vasco Garcia acha que o projeto das universidades e o ensino universitário que se oferece em Portugal é um projeto consolidado, firmado, com resultados, enfim, incontestáveis, ou acha que nós ainda vivemos em águas um bocado conturbadas? Sim, são conturbadas. E são conturbadas porque a ciência e o ensino superior custam dinheiro. E, obviamente, todos sabemos o período difícil que se atravessou com as asneiras políticas de alguns dirigentes que nunca deviam ter sido eleitos, mas isso é outra coisa, porque o povo é que os elege, não é? Portanto, não há dinheiro suficiente para um sistema de ensino superior tão grande e tão consumidor de meios como é o português. Eu vou-lhe dar uma ideia, na sequência daquilo que já disse, quer dizer que os dados internacionais mostram que uma universidade deve servir uma população, em média, de 1 milhão de habitantes. A nossas, se fizermos as contas, e eu fiz, nós temos 23 universidades com o nome de universidade, das quais 13 são públicas e 10 são privadas. Depois temos mais escolas superiores e institutos universitários, que são mais ou menos daquele grupo que está equivalente ao ensino universitário, no chamado subsistema universitário, e que totalizam 44. Bom, acha excessivo esse número para um país pequenino como o nosso? Obviamente, porque... E os institutos, inclusivamente, vão poder oferecer doutoramentos. Pois, já vamos lá. O que é que acontece? Se juntarmos a estas do subsistema universitário, mais uns 19 institutos politécnicos, dos quais 15 são públicos e 4 privados, e ainda 58 unidades orgânicas de ensino superior não integradas nos sistemas, estamos a falar de cerca de 120 ou 121, mais exatamente, instituições de ensino superior. Se dividirmos 10 milhões e meio de habitantes por 121, é fácil fazer as contas. O rácio de Portugal é de uma instituição de ensino superior para 90 mil habitantes. Quer dizer, isto não faz sentido. Quando, por exemplo, a Holanda, que é um exemplo que eu estou sempre a citar, tem cerca de 70 a 80, com uma população que é 50 vezes, é 50% superior à portuguesa. 50 não, mais de 50, porque eles têm 17,5 milhões de habitantes e nós temos 10,5 milhões. Portanto, há aqui qualquer coisa que é preciso mudar. E quando eu ouço falar em reformas do ensino, nomeadamente do ensino superior, eu lembro-me que muitas destas instituições foram criadas demagogicamente, ligadas a interesses locais e até a certos caciquismos que vão, digamos, pressionando os governos para a criação das instituições. Então, o professor acha que essa nova tendência das universidades portuguesas e das outras instituições universitárias irem à procura de alunos pelo mundo fora não é uma estratégia que possa cobrir as necessidades
oferta excessiva, não é? Claro, de maneira nenhuma, não, a solução não é aí. E essa oferta tem implicações com a qualidade do ensino? É evidente, porque destas 121 instituições que eu citei, tirando as universidades públicas, os politécnicos públicos, que juntos não são mais de 40 e poucos, não é? O sistema público, e mais algumas instituições privadas, dando de barato que sejam outro tanto, teríamos para aí umas 80 instituições, que na minha opinião eram mais do que suficientes para satisfazer um ensino superior de qualidade. Mas há aqui um problema, que é um problema político, que é a questão do interior. Fala-se muito na desertificação do interior. E então, a maneira como se tem vindo a tratar o assunto é colocar lá instituições, escolas superiores de enfermagem, escolas superiores disso, tudo aquilo. Apesar de tudo, os docentes e as instituições que foram criadas, de uma forma geral, ensinam com qualidade. Eu sei, por exemplo, por razões familiares, que uma das escolas de grande qualidade, que eu nem sabia que existia, é uma escola ligada à hotelaria em Ceia, no interior, lá para as montanhas, não é? Sim, sim. Na Serra da Estrela. Na Serra da Estrela. Portanto, e tem uma altíssima qualidade. Portanto, temos que fazer as coisas com inteligência, não se pode fazer cortes à cega e dizer, temos 121 instituições, isso é demais. Aliás, é curioso que o próprio sistema tem vindo pouco a pouco a regular-se. Já houve uma vintena de instituições, inclusivamente universidades privadas, e cito 3, a Independente, a Moderna e há uma outra que agora não me recordo, a Internacional, que foram fechadas, e foram fechadas uma compulsivamente e as outras duas voluntariamente. Portanto, agora o que era preciso, e aqui vou tocar num assunto que sei que não é politicamente correto, mas que eu tenho que chamar a atenção. Nos países avançados da Europa e da América e da Ásia, em toda a parte, os rankings são olhados como uma forma de orientação, de organização do ensino, quer a nível pré-universitário, quer a nível universitário e mesmo profissional. E os rankings têm que ser avaliados no contexto social onde as escolas se inserem e até do próprio país onde se inserem. Por comparar uma universidade portuguesa com uma universidade norte-americana, é preciso ver de onde é que vem o dinheiro, como é que se apoia a ciência, porque hoje em dia, no tal mundo global de que a Graça dizia que eu faço parte, e faço, como todos nós, não é? Nós não podemos fazer nada sem ver exatamente a particularidade daquilo que estamos não podemos alinhar tudo pela mesma bitola. Os rankings de uma universidade americana, portanto, a universidade, também sofrem às vezes deste defeito político de satisfação do voto. Eu sinto, por exemplo, o caso de um colégio americano chamado Briar College, que tinha só 700 alunos e que o sistema estadual quis encerrar e não conseguiu, porque a revolta dos votantes foi imediata. Portanto, nós não somos assim tão diferentes dos outros. Agora, o que temos é que procurar os bons exemplos, adaptá-los às nossas situações e corrigir aquilo que são, evidentemente, anomalias do sistema. E eu acho que nós temos, manifestamente, já escrevi várias vezes sobre isso, com dados mais fundamentados do que posso apresentar aqui num programa limitado, mas nós temos manifestamente o dobro das instituições de ensino superior, nomeadamente de universidades e politécnicos, que eram necessários para o país. Se nós mantivéssemos a tal rede à volta dos 80, era o ideal. Porquê? Porque uma universidade tem que ser uma instituição que faz ensino de alta qualidade,
que faz investigação científica na qual se deve basear a transmissão de conhecimentos dos docentes e que, por outro lado, deve apoiar a sociedade no seu desenvolvimento. Eu devo dizer que a Universidade dos Açores... Essa é que é a missão. Essa é que é a missão. E devo dizer que a Universidade dos Açores tem cumprido tudo isto que eu estou a dizer. E se às vezes se critica a Universidade porque não está ligada à sociedade, é bom que a sociedade perceba porquê. Porque também assiste uma grande responsabilidade no pedido de prestação de serviços que muitas vezes pedem, mas sendo a Universidade a pagar. Não pode ser. Aliás, isto é uma pecha da nossa região, onde, como sabemos, os empregos, 70% dos empregos para aí, estão ligados, direta ou indiretamente, a instituições do Estado. Não é só o Governo, é instituições do Estado. Governo nacional, sim. regional. Enfim, o professor Vasco Garcia focou aí algumas dificuldades de que enferma o nosso sistema educativo universitário, mas apesar de tudo, os alunos que saem das nossas universidades portuguesas estão muito bem cotados a nível internacional. E isso é uma coisa surpreendente, não é? Porque o ensino é de facto de qualidade e vale a pena apostar. O professor também referiu essa sua dimensão europeia, foi eurodeputado. Essa foi uma experiência gratificante na sua vida? Acha que constituiu a diferença como eurodeputado? Abraçou matérias importantes, relevantes para os Açores? Sim. Eu quando lá estive, e estive lá desde 1 de janeiro de 1986 a 21 de junho de 1994, procurei duas coisas. Primeiro, colocar os Açores no mapa do país e da Europa, não é? Do país eles já estavam, mas às vezes um pouco esquecidos em matérias europeias ou matérias internacionais, exceto quando se tratava da base das lajes. Bom, portanto, o que é que eu fiz? Tinha sempre em mente a defesa dos interesses dos Açores, desde que fossem compaginados com os interesses do país, porque nós somos um todo, não é? E, portanto, havia que acertar as agulhas, o que nem sempre era fácil, nem sempre era possível, porque às vezes havia uma tendência, como já há bocadinho falámos acerca da criação do Instituto Universitário dos Açores, em colocar, digamos, uma pequena região afastada em segundo plano em relação a interesses mais poderosos existentes nos portugueses do continente. Isso conseguiu-se. E acho que, sobretudo aqueles 3 anos e meio iniciais, em que fui o primeiro eurodeputado pelos Açores do Parlamento Europeu, entrei mal ou bem para a história dessa maneira. Estive sozinho, porque os outros partidos, nomeadamente o Partido Socialista, na altura, pelos vistos, não davam importância à colocação de um açoriano na lista nacional. O Partido Social Democrata entendeu isso e aqueles 3 primeiros anos e meio eu estive sozinho. Sozinho no Parlamento Europeu, mas altamente acompanhado por todos os açorianos. E senti esse apoio de tal maneira que ainda hoje me custa defender interesses com aquilo que se chama apartidarite. Não acho isso bom. Nós temos que pensar sempre no povo que nos elege, no povo que em nós confiou e depois pôr as outras coisas em segundo plano. A experiência foi altamente enriquecedora. Basta dizer que eu achei que era tão importante a missão que levei 850 portanto, portugueses, mas maioritariamente, esmagadoramente, açorianos, a Bruxelas e a Estrasburgo. É comum, quando vou a uma das ilhas, ou e de todas as ilhas, atenção, quando vou numa rua de Ponta Delgada, da Angra, agora viajo menos porque tenho outras preocupações familiares, agora, nomeadamente as netas, de que já vamos falar, mas é gratificante ver, lembra-se, eu fui consigo a Estrasburgo, olha, ainda outro dia fui reparar uma das viaturas e uma pessoa que lá estava disse, olha, sabe, que era um engenheiro,
uma pessoa qualificada, disse: olha, eu nunca mais me esqueci, o senhor levou-me a Estrasburgo numa das suas excursões. Eu levei dois grupos por ano, durante 8 anos e meio, é fácil fazer as contas, a 50 por grupo são 850, fora aqueles que foram sair nos grupos. Portanto, essa missão foi uma missão que me abriu muitos horizontes, que me permitiu perceber como é que funcionava a União Europeia, e aí apercebi-me de muitas armadilhas e de muitos erros que foram cometidos, mas também de muitas coisas positivas que foram e que estão a ser feitas. E quando voltei, candidatei-me, tive um ano a dar aulas como professor catedrático, e depois candidatei-me às eleições para reitor em junho de 95, e a experiência que adquiri naqueles anos do Parlamento Europeu, mais aquela que vinha já do Instituto de Investigação Científica de Angola e do Instituto Nacional de Investigação Agronómica francês, serviram para conseguir fazer os 2 mandatos como reitor, que penso que marcaram esta entrada da nossa universidade e da nossa região no século XXI. Atenção, eu acho que sem a universidade, a autonomia dos Açores nunca teria alcançado o sucesso. Pode ter defeitos, pode merecer críticas, mas na realidade os Açores nunca seriam nem metade daquilo que são se não fosse a nossa universidade. Dói-lhe de alguma forma sentir que a União Europeia é um projeto que tem sido questionado pela negativa nestes últimos anos? Por decisões que têm sido tomadas muito pouco populares, sem ouvir as populações dos países que integram essa União Europeia. Como é que o professor tem sentido essas atribulações que vêm da União Europeia e que até têm surpreendido o mundo? Pois, dói muito. Olha, a mim doeu-me ainda recentemente, quando ouvi umas declarações um bocado tontas do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que disse que a Europa começava em Vigo e acabava em Varna, na Bulgária, ou coisa assim. É claro que aquilo é uma declaração de caráter político, mas obviamente que escrevi logo uma carta ao Presidente Juncker, por quem, aliás, tenho alguma consideração, embora não toda a que devia ter, porque eu acho que quando ele foi Primeiro-Ministro do Luxemburgo, tornou aquilo uma espécie de offshore e, portanto, acho que ainda está por contar essa história. Mas, de qualquer maneira, eu, portanto, escrevi essa carta ao Presidente Juncker, que teve a delicadeza e a amabilidade de me responder, porque eu, como ainda sou membro honorário do Parlamento Europeu, ainda me podem chamar deputado. E ele tratou-me assim. Eu tenho que agradecer-lhe essa gentileza, mas não deixou de responder. E na resposta está implícito isso que a Graça acaba de dizer, que é uma certa mágoa que, como açoriano, eu tenho, como muitos outros sentem, de haver, às vezes, a nível dos mais altos decisores, uma certa falta de coesão, não é? E de orgulho pelo todo, pelo não é? todo, exatamente. Nós sentimos que estão sempre a defender capelinhas. é. Nunca assumem o todo como um fator enriquecedor e que de veras faz a diferença na União Europeia. Exatamente. E daí a carta aberta que eu fiz, que depois de lhe ter mandado diretamente, registada e com aviso de recepção, e que mereceu a resposta dele. Apreciei a resposta, mas estou sempre de pé atrás quanto a esses senhores que às vezes pensam que só o dinheiro e os negócios é que vale a pena. E a propósito disso, nós podemos ir para um tema no qual eu tenho insistido bastante, que é a questão da saída do Reino Unido da União Europeia. Desde que eles entraram, que eu, quando lá estive, sempre tive a sensação de que eles estavam com o pé dentro
queriam estar com um pé dentro e um pé fora. É a maneira inglesa de estar no mundo, ainda um bocado os resquícios do British Empire, não é? Bom, eles esquecem-se que o mundo mudou, e mudou muito. E, na minha opinião, esta senhora primeira-ministra britânica é uma tentativa muito escangalhada de imitar a primeira-ministra Margaret Thatcher. E não vai chegar lá. Aliás, eu estou convencido, e ainda as últimas notícias deste ano de 2018 têm vindo a confirmar isso, eu estou convencido que ela vai sair mais tarde ou mais cedo, e os britânicos, sobretudo os jovens, que não estão nada contentes com o caminho que o Reino Unido está a seguir, vão com certeza rever a sua posição. Isto é, resumindo e concluindo, eu prevejo que a senhora May vai à sua vida, que virá um novo governo britânico, não sei se conservador ou trabalhista, mas que vai rever aquilo que esta senhora e o seu partido conservador está a fazer, e a União Europeia, e aí o comissário Barnier, que é o líder da negociação, e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, têm sido muito claros. Meninos, os senhores entraram, assinaram papéis, vão ter que cumprir. E já se fala num adiamento dessas negociações até 2020, e como eu escrevia com alguma piada num artigo de opinião daqueles que a Graça citou e que eu regularmente publico na imprensa regional, até lá, ou morre o burro, ou morre o rei, ou morro eu ou amei. Eu amei. Amei britânica. Pois é, professor, os nossos 30 minutos já se esgotaram e certamente teríamos muito mais coisas para falar. Como podem ver, esta é uma voz irreverente, é uma voz que não se cala perante situações com as quais não concorda. E nós vamos aproveitar para nos despedirmos e desejar a todos os nossos telespectadores e telespectadoras continuação de uma vida feliz. Não se esqueçam, então, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.